por causa de uma declaração de Jesus mal compreendida para sempre, até o dia de hoje. Todo pecado e blasfêmia, se diz aqui, proferidos, serão perdoados. Proferidos pelos homens serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, o Cristo, o Messias, ser-lhe-á isso perdoado. Qualquer ofensa contra Jesus está perdoada. Ele morreu na cruz, levou sobre si todas as nossas ofensas, lúcidas ou inconscientes, deliberadas ou inconsequentes, tanto faz. Levou sobre si, está pago, está consumado. Todas as nossas blasfêmias, de qualquer pessoa. Quem pecou contra o Filho está perdoado. E aí ele prossegue dizendo, mas se alguém falar, e foi o que esses caras fizeram, eles falaram contra o Espírito Santo. Aí você fica pensando que os que mais pecam contra o Espírito Santo, preste atenção, é seríssimo o que eu vou dizer. Você está me ouvindo aqui, tiktokianos? É seríssimo o que eu vou dizer, preste atenção. Você fica pensando que a blasfêmia contra o Espírito Santo é daquele cara que tem lá um lugar no terreiro dele, aonde ele imola um cabrito, um bode, derrama o sangue numa bacia, faz alguns jogos de magia que tem a ver com as origens herdadas daquela compreensão dele. Aí vem o crente, olha de longe, de fora, está pecando contra o Espírito Santo, esse não tem mais perdão. Ou vem aqueles outros que ouvem falar de magia negra ou de satanismo. Eu conheço vários satanistas muito mais afáveis para você conversar, dialogar, muito mais inteligentes, muito mais calmos, muito mais cultos, muito mais humanamente adequados para um diálogo do que 70% dos crentes que eu conheço, que já te chegam agredindo, mentindo contra você, falando do inferno e te desejando o mal e o juízo de Deus. Mas você ouve falar de alguém e diz, ele é um satanista, você já diz, pecou contra o Espírito Santo, não tem perdão. A mesma coisa contra qualquer outra religião que explicitamente se associe à figura de Satanás, assim dita. Ou não. Pode ser a qualquer outro elemento de natureza imagética, cultica, litúrgica, de uma cultura que simplesmente não seja judaico-cristão ocidental, já ganha a pecha de ser alguma coisa vinculada a Satanás, e aquele que faz aquelas confissões ou mantras ou invocações, o crente já denuncia dizendo que ele pecou contra o Espírito Santo. Mas preste atenção. Jesus foi a Cesareia de Filipe várias vezes. Foi em cima da Cesareia de Filipe no Monte Hermon que eu tenho absoluta convicção de que aconteceu a transfiguração de Jesus, onde lhe apareceram Moisés e Elias, e Pedro, Tiago e João viram aquela maravilha. Enfim, a transfiguração que está descrita aqui em Mateus 17, a gente vai chegar nela daqui a mais uns meses, provavelmente. Então, o que era a Cesareia de Filipe? Era o lugar mais pagão e mais idólatra de Israel, desde antes de Israel botar o pé lá, vindo do Egito. Com a liderança
Herança de Josué tomando aquelas terras e dominando todo mundo e tal, até Dan, lá no extremo norte, no sopé do Monte Hermon. E eles lá nem conseguiram desinstalar os povos e a cultura da terra, tiveram que compartilhar um status religioso com aqueles que já estavam arraigados ali há tantos séculos, e até hoje em dia, pela arqueologia, a gente sabe que são milênios anteriores à chegada dos israelitas vindos do Egito, passando pelo deserto e tomando a terra de Canaã. Não conseguiram desinstalá-los de lá, tiveram que manter um status. E Jesus fez algumas das declarações mais importantes dele naquele lugar onde tinha uma cidade consagrada a César, o imperador, com templos greco-romanos onde se oferecia sacrifícios também ao imperador e às divindades, às deidades greco-romanas, onde havia os cultos ao rei, ao deus Pan, cujo nicho está presente nas rochas do lugar até o dia de hoje, para quem vai lá. E é naquele lugar que Jesus diz: quem dizem as multidões que eu sou? Aí eles disseram, e Pedro diz: mas para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus o abençoa. E é naquele lugar que Jesus diz: eu estabelecerei a minha igreja, a minha, não a de vocês. A de vocês tem começo, meio, fim, termina, é de vocês. Agora a minha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lá na terra do paganismo, cercado de colunas dos templos dedicados aos deuses greco-romanos e ao altar do deus Pan, onde ele fez declarações maravilhosas. Ele não estava nem aí para o que tinha no sopé do monte, ele sobe e se transfigura sobre isso tudo, mostrando-nos que a relação de Jesus com esse politeísmo era de uma leveza absoluta. Ele passa por isso, não dá a mínima. Olha, ele atravessou Gadara, que era cheia de templos de idolatria. O que é que ele falou? Nada. Em Gerasa, onde ele curou o endemoninhado Gerazeno, o louco da montanha, estava cheio de ídolos e de templos idolátricos. O que é que ele disse? Nada. Ele passou por Bet-Shean, era impossível não ter passado, era o caminho da Baixa Galiléia na direção do Rio Jordão. Você atravessa Bet-Shean até o dia de hoje, com as suas colunas e com ruínas arqueológicas de uma grandeza belíssima, cheias de templos de adoração aos deuses greco-romanos. O que foi que Jesus aludiu a isso? Nada. E por qualquer outro lugar por onde ele tenha passado, havia lugares naquele chão da Palestina ou de Israel carregados de localizações e geografias pagãs. E o que ele falou a respeito delas? Nada. Em algum lugar ele disse: está amarrado, não passem por aqui porque os eflúvios vibratórios vão fazer mal a vocês. Quando ele disse isso? Jesus não era crente, como você é. Ele era crente na fé do seu pai. Assim como eu sou crente da fé de Jesus, não da tua fé, nem da fé da tua igreja, com a qual eu não quero nada. Eu sou crente da fé de Jesus. E Jesus é crente da fé do Pai. É só o que está no prazo de validade. E é assim que ele trata os ambientes por onde ele passa, sem dar a mínima para aquilo que vocês vão logo satanizando, porque vocês não conhecem o Pai, não conhecem o Filho. E nunca entenderam e tiveram o discernimento do Espírito Santo à luz do Evangelho de Jesus, para a tristeza da grande maioria. Infelizmente, a maioria nem disso se dá conta.
Aí vem Jesus e diz, olha, qualquer pecado cometido contra mim está perdoado. Está falando de algo que se fala com lucidez. Olha que Jesus usa a designação de quem pecar contra o filho já está perdoado. Mas se alguém falar, que era o que os fariseus, quando você lê o texto de Marcos, você vê que também alguns escribas, alguns doutores da lei, tinham vindo de Jerusalém para socorrer esses fariseus. Uma teologia deles, carregados de teologia. Foram eles, os escribas de Jerusalém, que fizeram a definição peremptória acerca de Jesus, dizendo, este expele demônios pelo poder de Belzebu. Foram os doutores em divindade do judaísmo que fizeram isso. Eles não fizeram nenhum trabalho, eles não fizeram nenhum despacho, eles não fizeram nenhuma invocação às trevas, nada. Eles vieram do templo, é gente do templo que mais peca contra o Espírito Santo. É gente que se arroga a ser doutor em Deus, os que mais pecam contra o Espírito Santo. É gente que diz que de fato sabe o que Deus pensa. É um negócio que me ofende até as últimas consequências quando um cara chega e diz, eu sei o que Deus pensa sobre isso. Cara, você não sabe nem pensar, você não sabe nem o que está acontecendo nas pregas daquela região mais reclusa do teu ser, não sabe. Não sabe nem quantos pólipos você tem no intestino, o que é que você sabe sobre Deus e o que Deus pensa. Seu ser mais arrogante, com vocação para dizer barbaridades sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Portanto, se alguém proferir, se alguém falar blasfêmia contra o Espírito Santo, para falar, número 1, tem que se arrogar a saber quem é o Espírito Santo. Vocês já viram algum ateu falar do Espírito Santo, agnóstico? Algum indiano pecar contra o Espírito Santo? Algum hindu? Algum budista? Algum islâmico pecar contra o Espírito Santo? Já viram? Eles nem falam do Espírito Santo. Esse é um pecado que está bem circunscrito aqui nos dias de Jesus, preste atenção. É um pecado que está super circunscrito nos dias de Jesus ao judaísmo do templo, do sinédrio, dos escribas, dos saduceus, dos fariseus, daqueles mestres em teologia, dos rabinos, dos que se arrogavam a serem os sábios e entendidos sobre Deus e que menosprezavam os outros. Como eu disse ontem, Jesus não está falando de gregos nem de romanos. Você acha que Platão algum dia pecou contra o Espírito Santo? Ele nem sabia do Espírito Santo. Sócrates, ou qualquer dos grandes pensadores da antiguidade, quem pecou contra o Espírito Santo? Foram escribas, acadêmicos judeus, rabinos, saduceus, fariseus, ou cristãos que retroagiram. São os que pecaram contra o Espírito Santo, os que, tendo sido expostos à própria manifestação do Espírito Santo e tendo conhecido o Espírito Santo neles mesmos e para eles próprios, resolveram se levantar contra o Espírito Santo porque deixou de ser interessante a eles admitirem o trabalho livre do Espírito Santo contra as suas determinações políticas, ideológicas, filosóficas, quando a manifestação do Espírito Santo contrariou os seus ensinos teológicos,
dogmáticos, doutrinários. Esses são o grupo de risco. Se tem um grupo de risco na Terra que pode pecar contra o Espírito Santo, são os que fazem parte da cultura contemporânea judaico-cristã. São os que sabem disso. A grande maioria planetária não sabe de coisa alguma. E Jesus está falando de gente que sabe. Por isso, se arroga a falar como um sábio e entendido, dizendo: este aqui expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Esses são os sábios e entendidos com potencial de pecar contra o Espírito Santo. Portanto, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar, e para falar, como eu já disse e repito pela quarta vez somente hoje, tem que ter um pressuposto de conhecimento. E de muito conhecimento. E mais, tem que ter certeza absoluta de que quem está em ação é o Espírito Santo, genuinamente. Preste atenção a mim. Pelo amor de Deus, para você aprender isso para sempre. Pode ser vital para a sua saúde mental hoje e para o resto da sua existência e para a saúde mental dos seus filhos e dos seus netos, da sua família e da sua casa. Aprenda o que eu estou lhe dizendo aqui, traz uma salvação mental e espiritual profunda, não negligencie. Os que mais correm esse risco são aqueles que se arrogam a sábios e entendidos, compreendedores do significado de Deus e do Espírito de Cristo, que se arrogam a falar, se arrogam a pronunciar coisas, e que são os doutores das asseverações sobre Deus. São os que falam sobre Deus, e falam sabendo a verdade. No caso, a gente vai ver no curso do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, especialmente em João, que eles sabiam o tempo todo quem Jesus era. Jesus só os desagradava tão profundamente que eles preferiam brigar contra Deus, odiar a Deus, chamar Deus de diabo, desconstruir Deus em Cristo, esquartejar o Messias, como vieram a crucificá-lo. Porque a cobiça, a arrogância, a ambição, a teologia do domínio, que foi o que eles alegaram, a gente não pode perder o nosso domínio espiritual sobre o povo. O poder político eram mais importantes do que o Messias, do que Deus, do que a graça, do que Cristo, do que o Evangelho, do que isso tudo. Eles sabiam, e o próprio Pilatos, quando olhou para Jesus sem ter muito conhecimento, disse: olha, esse homem nunca cometeu mal nenhum. Por que vocês estão fazendo isso com ele? Pilatos se levantará no juízo e julgará toda aquela geração. A mulher de Pilatos teve um sonho à noite, ela nunca encontrou Jesus. Diz o Evangelho de Lucas que ela mandou um recado para o marido dizendo: por favor, meu marido, não te envolvas com esse justo, porque essa noite em sonho eu muito sofri a seu respeito. Quem quer que se aproximasse dele sabia. As autoridades dos judeus, esses mesmos aqui que disseram é pelo poder de Belzebu que ele expulsa os demônios, os escribas dos religiosos judeus, mandaram prender a Jesus um dia em Jerusalém, enviaram uma tropa de soldados do templo. Está lá em João no capítulo 7. E os soldados foram e ficaram vendo Jesus falar. Não conseguiram interromper Jesus. E Jesus não parou de falar, continuou falando. Depois de um tempo, a guarda enviada pelos religiosos voltou sem Jesus.
E os religiosos, começando lá pelo pessoal da casa do sumo sacerdote, cadê ele? Vocês não trouxeram aquele charlatão para a gente acabar com ele? Eles disseram, não deu. Nós não conseguimos tocar nele porque ninguém jamais falou como este homem. Até os guardas do templo tiveram o coração enternecido e não conseguiram tocar nele porque ninguém jamais falou como este homem. Agora, esses caras aqui sabiam. E assim mesmo falavam. Sabiam que era a mão de Deus que estava sobre ele, que era o Espírito Santo que estava sobre ele. Sabia que não dava para negar o que dele procedia, como eles próprios disseram. Se você lê lá em João, aqui no Evangelho, nos capítulos 11 e 12, depois da ressurreição de Lázaro, preste atenção no que eu estou dizendo, quando as testemunhas da ressurreição inequívoca de um homem podre há 4 dias, cheirando mal, chegaram e disseram, olha, esse sinal não tem escapatória. E os religiosos mesmos, os teólogos e os doutores em divindade, os acadêmicos e tudo mais, disseram, realmente esse aí não vai dar para negar. O negócio é matar logo, tanto a ele, que é o milagreiro, quanto o objeto do milagre, que é Lázaro. Vamos matar os dois e acabar com esse assunto. Porque nós não podemos negar que o que ele fez é de Deus. E se nós deixarmos, o povo inteiro vai segui-lo. E quando os judeus virem que o eixo do poder mudou de nós e do templo para esse outro que sem templo nenhum é maior do que o templo e do que todas as somas religiosas, vão fazer uma coalizão com ele. E nós vamos ser descartados, então matemo-lo. E matemos com ele aquele a quem ele ressuscitou dos mortos para eliminar as evidências. Eles sabiam. É porque, e tão somente porque eles sabiam de tudo e sabiam quem era Jesus e sabiam que o poder que estava sobre Jesus era do Espírito Santo e sabia que Jesus libertava demônios pelo poder do Espírito Santo e sabiam que o que vazava de Cristo era a graça de Deus e do Espírito Santo, é que o que eles diziam carregava uma gravidade que não tinha tamanho. Como aqui entre nós, você está prestando atenção no que eu estou falando a você? Como aqui entre nós, esses religiosos que ficam blasfemando contra quem está vivendo com Deus de verdade, pregando o Evangelho em relação ao qual eles não têm como contestar.